Segunda questão do nosso material, meu querido aluno, questão número 2, tabela periódica ainda, né? Famílias, distribuição eletrônica, o EMA 2021, primeira fase. A tabela periódica atualizada apresenta 118 elementos químicos, 92 naturais e 26 artificiais. Devidamente identificados. Os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico e assim conseguem agrupá-los de modo a reunirem propriedades químicas e características semelhantes. Então, os números atômicos ele aumenta da seguinte maneira. Eu tenho aqui a tabela periódica, né? Certo? Na família, o número atômico aumenta de cima para baixo, mas no período, da esquerda para a direita. Bacana? E os elementos que estão na mesma família da tabela periódica são porque eles têm características, eles têm propriedades químicas e físicas semelhantes. E aí ele fala aqui na questão, considerando os metais alcalinos terrosos, grupo 2A da tabela, é possível afirmar que seus elétrons na camada de valências estão. Então vamos lá. Eu tenho aqui a família A, família 1A, família 2A, família 3A, família 4A, família 5A, família 6A, família 7A, família 8A, que hoje em dia chama escrito 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá? E uma coisa importante, os elementos da família A são chamados de elementos representativos. E na hora da distribuição eletrônica, existe uma característica que você pode identificar qual a família desse elemento químico. Então, por exemplo, todos da família 1A, o último subnível vai ser o S1. Da família 2A, vai ser o S2. Ou seja, o subnível S só pode 2 elétrons. Então, ele pertence às duas primeiras famílias, 1A ou 2A, ou grupo 1 ou grupo 2. Já o subnível P, ele vai da família 3A até a família 8A ou 0. Como são 6 elétrons no máximo, você pode ver que eu só tenho aqui mais 6 famílias A. Então, por quê? Os caras da família 3A, o último subnível é o P1, 2A, P2, 5A, P3, 6A, P4, 7A, P5, 8A, P6, com exceção do nosso querido hélio, que termina em subnível 2s2, até porque ele só tem 2 elétrons. Então é muito fácil. 1A, S1, 1A, S2, 2A. Terminou em P, é só somar com 2. 1 mais 2, 3, 2 mais 2, 4, 3 mais 2, 5, 4 mais 2, 6, 5 mais 2, 7 e 6 mais 2, 8. Então vamos aqui para as questões agora. Primeira pergunta é: podemos afirmar que seus elétrons da camada de valência estão no mesmo nível para todos os elementos? No mesmo nível? Não. Na família 1A, por exemplo, a sequência é, tirando hidrogênio, né? Lítio, sódio, potássio, por exemplo. Beleza? Só a título para você saber. O lítio está no segundo período da tabela periódica, então quer dizer que ele tem duas camadas. Seus elétrons estão distribuídos em duas camadas, K e L. O sódio está no terceiro período da tabela periódica, então quer dizer que seus elétrons estão distribuídos entre três camadas, K, L e M. Mesmo raciocínio potássio, que está no quarto período, então quer dizer que seus elétrons estão distribuídos entre quatro camadas, K, L, M e N. Então, na verdade, os elétrons da camada de valência estão no mesmo nível? Não. Segundo, no subnível S, os elétrons de valência estão no subnível S do seu respectivo nível. Verdadeiro. Se você. Esse é um caso particular da família A, tá? Não é válido para a família B. Se você fizer a distribuição eletrônica, o último subnível será esses que eu indiquei. E também pertencerão à última camada. Então, por exemplo, o sódio ele vai terminar em S2. Esse S2 vai pertencer à última camada. Se eu pegar o carbono, que é da família 4A, por exemplo,
e fizer a distribuição eletrônica, você vai ver que o carbono termina em subnível P2, e o P2 pertence à última camada, ou seja, que é a camada de valência. Se eu pegar, por exemplo, o enxofre e fizer a distribuição eletrônica do enxofre, ele vai terminar em P4. Esse último subnível P4, independente da camada, independente de qual seja, se seja terceira, quarta ou quinta camada, essa será a última, né? Por exemplo, para você entender melhor, vamos pegar aqui um enxofre, tá? Vou fazer aqui em cima, que talvez fique melhor. Então, o enxofre tem número atômico 16, certo? Então, sua distribuição eletrônica vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. E essa não, é só somar, ó. 2 mais 2, 4, 6, 10, 12, 16. Observe que o último subnível dele é o 3p. O último subnível dele é o 3p. Bacana. E termina realmente na última camada. Qual é o maior número na frente da letrinha? 3. Quer dizer que o enxofre tem 3 camadas. Camada K, L e M. Olha só que bacana. Então, na primeira camada eu tive 2 elétrons, na segunda eu tive 8 elétrons e na quarta eu tive 6 elétrons. Ou seja, isso quer dizer que o último subnível, que é o subnível que vai caracterizar a família, também pertence à última camada. Não, isso não vale essa regra para os caras da família B. Beleza? Então a segunda questão, letra B. Bacana?